Esta é a possível explicação de sua predileção por ela. A esposa do ajudante de ordens de Hitler, Frau Schaub, traz uma nova luz para a vida amorosa do mestre dos alemães. Eva era, no final das contas, a mulher da vida de Hitler. Frau disse: os boatos sobre Adolf Hitler ser supostamente um anormal com mulheres são falsos. Como esposa do homem que foi seu ajudante de ordem por 20 anos, em inúmeras ocasiões pude observá-lo profundamente, inclusive na companhia de mulheres. Posso garantir que ele era um homem perfeitamente normal. Ele amava as mulheres e adorava estar na presença de beldades femininas. E sei tudo sobre a relação entre ele e Eva Braun, de 1931 até o fim. Sei tudo sobre seus diversos casos amorosos. Eva foi vista pela primeira vez com Hitler nesta casa, em Munique, e depois no esconderijo de Berchtesgaden, após o término de sua construção. Ela era frequentemente fotografada com Hitler, raramente estava só em Berghof. Além da sua irmã Gretel, estava sempre acompanhada de amigas que o ajudavam a passar o tempo e a divertir-se. Uma espécie de equilíbrio, talvez, para a base de outros assuntos e considerações mais sérias. Todas as esposas dos visitantes de Hitler se reuniam com as esposas dos membros do partido. A própria Eva gostava, inclusive, que as fotos fossem tiradas em sequência. Talvez a câmera causasse esse comportamento brincalhão, como se fosse uma fuga para as decisões sobre lutas que eram tomadas nesses encontros. Da cabeça aos pés, Eva era fotogênica, estatura mediana, olhos azuis, rosto cheio, quadris largos e cabelos louros. Não se tem registro de qualquer comentário de Hitler sobre sua namorada. E de outros se tem opiniões pertinentes. De Reichen Hoffmann, seu descobridor. Ela é uma bonita balconista comum, com todas as prerrogativas e vaidades da sua espécie. Para o Dr. Goebbels, ela é uma garota petulante e estúpida. Sabendo como Hitler desprezava a gordura sob qualquer forma, Eva passava algumas horas por dia se exercitando. Naturalmente que Hitler consumia horas lidando com milhares de compromissos e obrigações e não era capaz de dar a atenção que uma garota normalmente esperaria. Em algumas das anotações em seu diário, fala com raiva de Hitler, de sua negligência e de sua própria infelicidade. Ela também sente orgulho de ser amante do maior homem da Alemanha e do mundo. Então, ela não se importa mais em ser negligenciada por ele. Em Berghof, a governanta sempre foi Frau Haubel. Era meia-irmã de Hitler. Sua responsabilidade era manter o local funcionando, para poder ser usado como um local de encontro para reuniões de negócios, afastadas da chancelaria. Mas após sua filha ter se suicidado por amor a Hitler, ficou ressentida com a instalação de Eva como sucessora de sua filha. No fim, Frau Haubel pediu demissão, deixando Eva sozinha e sob responsabilidade de seu mestre e senhor, no melhor sentido da palavra. Com os anos, o guarda-costas de Hitler, o cruel Martin Bormann, transformou o Berghof numa segunda chancelaria que estava sempre à espera de convidados. Ela recebeu as mais notáveis personalidades como Mussolini, Canciano, o Duque e a Duquesa de Windsor e outras numerosas celebridades que mereciam menção. Contudo, essa era a recepção do lado agradável. A figura descontraída nesse grupo é o Herr Professor Goebbels, um visitante frequente do Berghof. Adolf e Eva posam juntos para um filme doméstico. A seguir, Goebbels e a irmã caçula de Eva, Gretel. Gretel é mais rápida que Eva e logo ela irá desposar um assessor de Hitler, Hermann Feglein, o qual sofrerá uma tragédia ao ser assassinado por Bormann sob a acusação de traição a Hitler. O conselheiro mais íntimo de Hitler responde, "Eu não sei", quando perguntavam se Eva havia se tornado sua amante. Enquanto o fogo da guerra se espalha, Hitler busca a companhia de Eva com mais frequência.
Surgem fofocas sobre Hitler e Eva serem os pais de uma criança, mas parecem falsas. Esse bebê é provavelmente filha de uma de suas amigas. Aqui está Führer com bom humor. É difícil de imaginar agora o que a Grande Guerra está esperando. A guarda particular de Hitler se prepara para um visitante. A única intimação de guerra chegou quando alguém como Canciano, Mussolini e o seu genro vieram até Berchtesgaden. Hitler queria saber se eles iriam manter a promessa de entrarem na guerra. Vários meses se passam e a Itália permanece neutra. Mas esse assunto sério não interferiu nas brincadeiras e jogos de Eva Braun e suas amigas no seu balé aquático. O fato é que a Inglaterra e França se esforçam de verdade para encurtar a louca carreira do seu amante, e isso não parece com uma simples prática de mergulho diária. Nas cestas de piquenique não poderia faltar a gostosa cerveja. Outro episódio estrelando Eva com um elenco de coadjuvantes de líderes nazistas que visitavam Berchtesgaden. Talvez o fato de despojar as posses dos inimigos do Reich tenham feito eles se esquecerem das boas maneiras. As garotas de Berghof estavam sempre preocupadas em proporcionar diversão. Os seus folgados colegas ficam bem aliviados dos outros negócios de Berghof, os planos para a conquista do mundo. Mais um esporte aquático. Era a época do bote de borracha no Lago Bávaro, próximo a Berghof, e piscina para os visitantes da autodenominada raça superior. Bem diferente dos botes de borracha que flutuavam nas grandes áreas do Atlântico com suas cargas humanas lançadas ao mar pelos torpedos mortais dos submarinos de Hitler. Um relatório gráfico para Führer. As baixas do inimigo e os planos para as conquistas seguintes. Era primavera novamente em 9 de abril de 1940, e os aviões nazistas voam em outro céu. Após um breve show aéreo e o desfile de poucas divisões, Dinamarca e Noruega caem diante do exército alemão. Esses pequenos países não puderam resistir ao poder concentrado desse exército e receberam suas ordens de rendição através de estações de rádio controladas pelos nazistas. Mas mesmo a tentativa de Hitler em refazer o mapa da Europa trouxe poucas mudanças para Berchtesgaden. No esconderijo de Hitler parece que as coisas são sempre as mesmas. As mesmas garotas vestidas com os mesmos maiôs e sentadas nas mesmas toalhas. Os mesmos esportes aquáticos no mesmo ambiente tranquilo. Mas não inteiramente. A beleza das asas de uma borboleta é um fato fascinante, assim como um monte de outras coisas belas e alegres. Mas as asas de uma borboleta são bem diferentes das asas de um avião de transporte. E aviões de transporte levam cargas mortais. Numa mistura de cores, a corrente de luz dos Panzer penetra na Holanda e a cerca quase que imediatamente, depois na Bélgica. Os ingleses foram escorraçados de Dunkirk. Dessa vez, Paris, na primavera, era uma Paris triste. Pela segunda vez neste século, as tropas alemãs marcham sob o Arco do Triunfo. 27 de junho de 1940, no mesmo vagão de uma linha de trem, na floresta de Compiègne, onde os alemães sofreram as humilhações de 1918, os franceses são forçados a assinar um infeliz armistício. Entre os alemães, houve congratulações em todos os lugares, e o Führer realmente se permite comemorar pela primeira vez, e quase dança de alegria. Após uma visita à Ópera de Paris, voltou ao Berchtesgaden. Ele passava mais e mais tempo no velho chalé familiar agora, esgueirando-se no caminho entre Berghof e a casa de chá que fora construída para ele. Enquanto Eva era deixada sozinha como nos primeiros anos.
sob o impacto dos tremendos acontecimentos que balançavam o mundo. Eva passa por mudanças, percebe o papel que representa no drama de seu amado. E dessa vez, quando Julius ataca seus convidados, ela atua com mais dignidade. Eva e Adolf parecem não sentir a mudança de humor dos tempos. E Eva ocupava-se, como de hábito, recebendo von Ribbentrop e Mussolini. E tudo porque havia grandes coisas no ar. Tudo apontava para um ataque à Inglaterra, as bases na França e Noruega, a batalha aérea sobre a Grã-Bretanha. Mas Hitler tem outros planos, e não só dos seus conselheiros próximos, como Joseph Goebbels e Heinrich Himmler. – 22 de junho de 1941. Três grandes grupamentos do exército nazista atingem a Rússia em vasto fronte, do Golfo da Finlândia ao norte, do Mar Negro ao sul. O mundo está em choque. Ninguém esperava por isso. Hitler e Stalin eram aliados. Tinham dividido a Polônia. Assinaram um pacto de ajuda mútua. Mas os nazistas penetraram profundamente no território russo. O avanço foi rápido porque a Luftwaffe tinha o controle absoluto do ar. No Kremlin, com uma voz contida, lenta e tímida, Stalin ordena a seu povo que queimem a terra. O ataque japonês a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, trouxe novos aliados aos generais do Comando Supremo. Eisenhower e Bradley juntam-se a Montgomery e Tedder. Além da sua irmã Gretel, estava sempre acompanhada de amigas que o ajudavam a passar o tempo e a divertir-se. Uma espécie de equilíbrio, talvez, para a base de outros assuntos e considerações mais sérias. Todas as esposas dos visitantes de Hitler se reuniam com as esposas dos membros do partido. A própria Eva gostava, inclusive, que as fotos fossem tiradas em sequência. Talvez a câmera causasse esse comportamento brincalhão, como se fosse uma fuga para as decisões sobre lutas que eram tomadas nesses encontros. Esta é a possível explicação de sua predileção por ela. A esposa do ajudante de ordens de Hitler, Frau Schaub, traz uma nova luz para a vida amorosa do mestre dos alemães. Eva era, no final das contas, a mulher da vida de Hitler. Frau disse: os boatos sobre Adolf Hitler ser supostamente um anormal com mulheres são falsos. Como esposa do homem que foi seu ajudante de ordem por 20 anos, em inúmeras ocasiões pude observá-lo profundamente. Da cabeça aos pés, Eva era fotogênica, estatura mediana, olhos azuis, rosto cheio, quadris largos e cabelos louros. Não se tem registro de qualquer comentário de Hitler sobre sua namorada. E de outros se tem opiniões pertinentes. De Reichen Hoffmann, seu descobridor. Ela é uma bonita balconista comum. Eva foi vista pela primeira vez com Hitler nesta casa, em Munique, e depois no esconderijo de Berchtesgaden, após o término de sua construção. Ela era frequentemente fotografada com Hitler. Raramente estava só em Berghof. Inclusive na companhia de mulheres. Posso garantir que ele era um homem perfeitamente normal. Ele amava as mulheres e adorava estar na presença de beldades femininas. E sei tudo sobre a relação entre ele e Eva Braun, de 1931 até o fim. Sei tudo sobre seus diversos casos amorosos.